E o tempo todo Deus, na sua palavra, está nos ensinando, nos alertando, nos corrigindo e nos mostrando realidade de situações que às vezes nós não poderíamos saber por nós mesmos. Eu disse à igreja que eu estaria pregando hoje sobre um tema que tem causado um tanto de estranheza pela forma que ele tem sido exposto por igrejas evangélicas. Então, o objetivo dessa mensagem é tanto esclarecer a realidade do assunto, quanto mostrar como esse assunto está presente na vida humana e como a palavra de Deus nos ensina a nos portarmos sobre isso. A inveja. A inveja. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 textos. O primeiro texto é Provérbios 27, verso 4. E o segundo texto é Tiago 3, 16. Quem não conseguir achar até a hora que eu for fazer a leitura, não se preocupe, ouça apenas para que não perca o conteúdo do texto. A palavra de Deus diz assim nesses 2 textos, Provérbios 27, 4. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? Nesse texto aqui, a inveja é colocada como pior do que o furor e do que a própria ira. E no outro texto, Tiago 3,16, a palavra de Deus diz: onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há o quê? Confusão e todo tipo de práticas nocivas. Então, segundo esse texto, todo tipo de práticas nocivas são decorrentes da inveja e cobiça. Vamos orar mais uma vez? Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor que nos criou e viu o homem desobedecendo a tua palavra e assim tornando-se um homem com a natureza carnal, um homem com a natureza até mesmo, diz a tua palavra, diabólica, onde na sua carne há toda espécie de mal. E nós temos visto isto, ó Deus, no relacionamento do homem para com o próximo, onde há toda sorte de pecado. O homem tem entristecido ao Senhor, mas nós te louvamos porque a tua palavra veio para nos resgatar, para nos tirar das trevas. E a inveja também faz parte desse reino de trevas. E nós, como novas criaturas, não podemos mais viver como vivem os gentios que não conhecem o Senhor. Por isso, nos fale ao coração, opere em cada um, segundo a necessidade de cada um aqui presente. Desvenda os nossos olhos para entendermos as maravilhas da tua lei, a fim de que, como diz a tua própria palavra, sejamos um povo todo teu, zeloso de boas obras. Nos fale, em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Irmãos, eu falarei, portanto, nesta oportunidade sobre a inveja. Relacionado a esse tema, eu espero falar para os irmãos sobre a definição de inveja, quem é invejoso. A inveja é um pecado, é um espírito ou é o olho gordo? Quais as raízes da inveja? Quais as consequências da inveja? E, finalmente, como vencer a inveja? Vamos à definição. Segundo o dicionário
de Aurélio Buarque de Holanda, inveja é desgosto ou pesar, tristeza, pelo bem ou felicidade dos outros. Desejo violento de possuir o bem alheio. E no dicionário Webster, nós temos a seguinte definição de invejoso: é aquele que fica ressentido ou ardendo em ciúmes do sucesso, realização ou vantagem de outra pessoa. E, meus irmãos, essa coisa tão ruim, quem é que possui? Em algum momento você já disse assim: graças a Deus eu não sou uma pessoa invejosa. Já disse isso? Se você já disse isso, eu lamento lhe dar uma informação. Todos nós, indistintamente, temos inveja. Não, eu não tenho não, pastor. Mas não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas repetindo a palavra de Deus. A inveja está bem mais perto de nós e do que possamos perceber, tanto partindo de nós para com o nosso semelhante, como partindo do nosso próximo contra nós. Nós vivemos num mundo dominado pela inveja. Ela é tão sutil que às vezes não se percebe que se está praticando inveja, e por isso nós dizemos que não temos inveja. Mas a Escritura diz, irmãos, e o que a Escritura diz é Deus que conhece muito bem a gente, não só por fora, mas por dentro. Ele conhece os corações. A palavra de Deus nos diz que nós temos, infelizmente, inveja. O apóstolo Paulo, falando do homem, e do homem no sentido genérico, de todo ser humano, ele diz assim: porque eu sei que em mim, e você pode usar esse texto também para você, eu posso usar para mim, isto é, na minha carne. Carne aqui não é no corpo, como matéria. Essa expressão carne aqui significa em mim, como ser humano, desobediente a Deus, descendente de Adão. Portanto, meu estado espiritual não habita bem algum. Não habita bem algum. Jesus foi muito claro em dizer: bom há um só, que é Deus. Ou seja, o homem não é bom, ele é mau. Não habita em nós, diz a Bíblia, bem algum. Tito, capítulo 3, versículo 3, Paulo, escrevendo ao pastor Tito, diz: agora na condição de crente, de arrependido dos pecados, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E, meus irmãos, portanto, todos nós, infelizmente, temos na nossa carne a inveja. Eu estava comentando sobre essa mensagem em casa com a minha esposa, e eu estava dizendo a ela que nós podemos entender a inveja como uma geladeira cheia de alimentos, e que você abre e ali tem frutas, tem iogurtes, tem alimentos preparados que foram cozidos, outros a ainda serem cozidos, e você olha assim e fica escolhendo o que é que você vai usar naquela hora. E a depender da fome, do horário, você escolhe algum que está ali, mas você tem tudo aquilo à sua disposição. Assim é a inveja. Nós podemos até não estarmos usando a inveja, mas ela está presente em nós. Todo mal está presente no homem.
quando alguém faz alguma coisa errada, é porque o mal antes está dentro da pessoa. E o Evangelho tem esse poder de nos dar um novo entendimento para não usarmos o mal, para frearmos o mal. O propósito do Evangelho é justamente nos dar um coração inclinado para Deus, para que não vivamos segundo a carne. Mas mesmo assim, irmãos, se o crente não vigiar, ele vai praticar as obras da carne. Asaf, por exemplo, era um crente, era. O que é que Asaf fazia lá em Israel? Era o chefe da música, do louvor a Deus. E Asaf teve inveja, mesmo já sendo crente? Ele confessa isso lá no Salmo 73. Eu tinha inveja dos ímpios. E olha que a inveja dele não era nem dos crentes. Inveja dos ímpios. Eu via a prosperidade deles e eu queria ser como eles. E ele diz, até que eu fui à casa de Deus e vi que o fim dessas pessoas não é bom. Então eu não quis mais ter inveja deles. Mas ele sentiu. E por que ele teve inveja? Porque, não obstante ser um crente, ele deu lugar à carne, e a carne tem inveja. Portanto, irmãos, nós todos somos contaminados com toda a sorte de mal. Porque, como eu disse, podemos até não usá-lo, mas ele está em nós. E nós vamos ver mais textos adiante em outro tópico que fala sobre isso. Agora, finalmente, irmãos, a inveja é o quê? É um pecado? É um espírito maligno ou é o olho gordo? Eu não sei se os irmãos têm percebido, eu, como um pastor, tenho o dever de estar acompanhando a pregação evangélica em nossos dias, e eu tenho ouvido determinadas exposições na TV de pastores e líderes, dizendo que a inveja é um espírito maligno. Por exemplo, há um site chamado Mundo Cristão, da IURD, que está publicado no dia 4 de dezembro do ano passado, que tem poucos dias atrás, que terminou, às 4h50 da manhã. Eu não estava acordado essa hora não, eu vi depois, onde se lê o seguinte sobre inveja: não permita que a inveja lhe confunda. Ela não é um sentimento. E eles têm pregado na TV dizendo que a inveja é um espírito maligno que entra na pessoa. Mas, meus irmãos, será que inveja é um espírito maligno? Outros acreditam que a inveja é olho gordo, é uma crendice que diz que a inveja é o ato de você olhar e cobiçar uma coisa para ter, e se você não conseguir ter, você acaba até destruindo aquela coisa ou pessoa. E interessante que há igrejas chamadas evangélicas estão usando essa crendice popular para atrair pessoas aos seus cultos, para tirar a maldição do olho gordo. Aí misturou tudo. E eu também tive o cuidado de pesquisar essa ideia de mal olhado e olho gordo. Num site também pesquisado por mim, chamado raizesespirituais.com.br, li o seguinte, uma parte apenas do texto que eu retirei dali. O espírito do invejoso lança olhares de maldade pelo olho que tudo vê, pela terceira visão, que ele chama aqui de mal olhado. Diz que o ser humano tem uma terceira visão, chama-se mal olhado, e começa a desejar por aquilo que está vendo, não é? Que é o olho gordo. Tudo movido pelo mesmo veneno chamado inveja. E ele até ensina
como combater o olho gordo e o mal olhado. Que ninguém faça isso, porque não existe olho gordo. Aliás, pode até existir, né? Sentido físico, mas espiritualmente não existe olho gordo nem mal olhado. A conhecida combinação, diz ele aqui, do vaso de 7 ervas, com espada de São Jorge, comigo ninguém pode, guiné, arruda, pimenteira, alecrim e manjericão. Exemplo: se você mora em uma casa, coloque no jardim ou em um vaso de planta, logo na entrada da casa, uma pimenteira. Ela serve para queimar o olho gordo e o mal olhado. Os irmãos tenham cuidado, que eu gosto de fazer visitas, que é para eu não chegar em alguma casa. Se tiver uma pimenteira já, eu já sei que é plantada há tempo, né? Se estiver crescendo, eu não estou ensinando essas coisas não, irmãos, eu estou combatendo. É para alguém, olha, o pastor disse que é para a gente combater a inveja assim. Irmãos, a verdade bíblica é que a inveja é pecado. Não é olho gordo, nem mal olhado, não é um espírito maligno. É um dos muitos pecados que nós carregamos em nosso coração. E a própria Bíblia é muito frontal em nos dizer isso. Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, ele ensinou que a inveja, bem como os outros pecados, procedem do nosso coração mau. Em Marcos 7, de 20 a 23, a Bíblia é muito clara em dizer, e prosseguiu, o que sai do homem, então não é de nenhum espírito maligno, o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem, aí vem, maus pensamentos, imoralidade, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas, disse Jesus, procedem de dentro do homem e o tornam impuro. E ponto final. Está escrito. E se está escrito, essa é a verdade. Concordando com essas sãs palavras do Senhor Jesus, e como escravo de Jesus, Paulo ensina justamente que a inveja não é um espírito maligno, mas é uma das obras da nossa carne. Escrevendo à igreja dos Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, a Bíblia diz: as obras da carne não são do espírito maligno. As obras da carne são manifestas, são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Portanto, irmãos, a Bíblia é muito categórica em nos ensinar que a inveja não é um espírito maligno, nem nenhuma das crendices que se possa dizer dela. Ela é um mal que está presente no coração do homem. Agora, irmãos, nós vamos ver quais as raízes da inveja. Poderíamos dizer que, se fôssemos comparar a inveja com uma árvore, notaríamos que ela tem raízes e frutos. As raízes são justamente o que vem antes da inveja e que levam o homem a ter inveja.
E os frutos são as consequências já da inveja operada. Vejamos, portanto, as raízes ou os agentes motivadores da inveja, bem como os frutos, as consequências, portanto, para o invejoso e para as pessoas invejadas. Irmãos, meditando bem, nós vamos ver na palavra de Deus que a inveja, ela deriva da cobiça. E um dos mandamentos de Deus é justamente não cobiçarás, porque é da cobiça que nasce a inveja. A Bíblia diz em Êxodo 20:17, não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E a gente pode aqui deixar, bem claro também que quando diz não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o esposo também. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa coisa alguma no mundo de hoje é não cobiçarás o carro do teu próximo, não cobiçarás o notebook do teu próximo, não cobiçarás o relógio de pulso do teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. E a inveja, ela é proveniente da cobiça. Primeiro, irmãos, ela é proveniente do desejo de ter o que o outro tem. Desejo de ter o que o outro tem. Um dos textos que nós podemos analisar muito claramente sobre isso, e que está bem explícito na Bíblia, de que a inveja é fruto da cobiça, e ela traz consequências horríveis, está em Gênesis 26, de 12 a 16. Diz assim o texto: Isaque, que era filho de quem? De Abraão. Isaque, ele já tinha perdido seu pai, e ele agora estava um homem casado e dando continuidade às riquezas, que a Bíblia diz que Abraão, o pai de Isaque, era muito rico. E Isaque, portanto, teve uma grande herança. Isaque semeou naquela terra. Essa terra aí é a terra da Filístia, onde ele estava peregrinando naquele período. Ele semeou naquela terra, e no mesmo ano, porque tinha gente que semeava, não dava certo, semeava de novo, mas Isaque semeou, e no primeiro ano da semeadura, o que aconteceu? Colheu 100 vezes mais. A colheita foi extraordinária, nunca se viu tanto resultado numa plantação como a de Isaque. E aquilo chamou a atenção dos filisteus. A Bíblia diz que aquilo aconteceu porque, irmãos, a terra era boa. Por que foi? Porque o Senhor o abençoou. E é interessante, irmãos, que Deus dá a cada um segundo Ele quer. E aprove a Deus dar a Isaque uma boa semeadura. Aprove a ele. E a Bíblia diz: o homem engrandeceu-se, ficou muito famoso, e foi enriquecendo, foi ficando mais e mais rico, até que se tornou muito poderoso. Sabe que se tornou muito poderoso? Possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por que o invejavam? Porque queriam ter aquilo que Isaque tinha. Eles queriam ter uma plantação daquela que dava certo. E como era só a de Isaque que estava prosperando tanto, eles tiveram inveja. Então, a cobiça de ter o que o outro tem. E agora nós vamos ver, irmãos, o que é que a inveja faz. Por isso que eu digo às pessoas, tem gente que tem medo da inveja, nesse sentido aí de olho gordo. Minha avó, quando não era crente, ela pensava que tirava mal olhado. Minha avó era católica, apostólica romana,
mas ao mesmo tempo acreditava nessas coisas e era rezadeira. Lá na Gamboa do Morro, cadê a irmã Solange aí? Pessoal de lá de Valença, minha terra, né? Minha mãe que está aqui, minhas tias, não é isso mesmo? Minha mãe conta que levavam às vezes alguma criança que estava doente na Gamboa, aquela criança bonita, e aí criança é cheia de problema mesmo, né? Quando nasce, algumas têm algumas complicações, e aí era dito que esse menino está de mal olhado, quer dizer, alguém com inveja olhou para a criança com olho gordo, né? Com olho de seca pimenteira, e aí a criança ficou doente. Aí pegava folhas de arruda, fazia aquele feixe e ficava batendo, né? Qualquer folha, irmãos, que você pegar e ficar batendo, ela vai murchar. A bichinha não consegue, né, tantos movimentos. E aí batia bastante, né? A depender da doença, insistia, demorava mais tempo. E quando estava carregado, estava bem carregado mesmo. Então, meus irmãos, na verdade, o mal que a inveja faz não é esse, não. Ninguém se preocupe por ter riqueza, por alguma coisa que tenha, que estão me invejando, por isso que eu estou gripado direto, por isso que eu estou doente, por isso que eu perdi isso e aquilo. Não tem nada a ver. Você não precisa ir para a igreja nenhuma tirar alguma coisa, um espírito mal que encostou em outro. Tem nada a ver com isso aí. A inveja do outro, ela é perigosa quando o outro, por inveja, arde de maldade e investe praticamente contra você. Aí sim. E os filisteus fizeram isso com Isaac. Olha só o que é que eles fizeram, movidos pela inveja. O perigo da inveja está na prática da pessoa que é invejosa, não está na teoria, não está na área da espiritualidade. O texto diz aqui que como eles viram Isaac prosperando tanto, a Bíblia diz, os filisteus fizeram o quê? Entulharam, pegaram entulho e taparam os poços que o pai de Isaac, Abraão, tinha deixado para ele. E todo mundo sabe aqui que quem planta, quem cuida de animal tem que ter bastante água. Então tinham vários poços abertos de água. E eles, para prejudicarem Isaac, para que Isaac não tivesse água, e sem água não se faz nada, entulharam os poços. E quando os empregados de Isaac chegaram lá, tudo tapado. Tiveram o trabalho de carregar entulho de longe, né? Cavar, entulhar, trabalhar, suar para prejudicar os outros. Veja o que é que a inveja pode fazer. E além disso, Abimeleque, que era o rei, não era o nome. Abimeleque é uma dinastia. Assim como o faraó não era o nome, Abimeleque era o título do reinado dos filisteus. Então o Abimeleque da época chama Isaac e diz a ele: saia do nosso meio, porque você se tem tornado mais poderoso do que nós. Então mandou ele dar o fora dali. Então veja o que é que a inveja faz. Se retire daqui. Já estavam movidos de raiva e de ódio por causa de Isaac. E trazendo, irmãos, para nós, é por isso que a Bíblia diz no texto que nós lemos no início: onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há toda sorte de obra perversa. Aí sim, o invejoso ele vai tentar lhe prejudicar. Ou se você deixar a inveja lhe dominar, você vai tentar prejudicar os outros. Na verdade, tudo nasce do desejo de ter o que o outro tem. Como eu não tenho o que ele tem, eu vou lutar contra ele. Eu não tenho a esposa que ele tem, então eu vou trabalhar de um modo prático para que o casamento dele acabe. Se possível, inventar mentira, dizer que viu aquele rapaz com outra mulher, criar boatos, que é para que aquela pessoa se prejudique. Se eu não tenho, também não vai ter. Aí é inveja. Então, quando alguém quer ter o que é do outro, portanto, aí vem a cobiça.
e, decorrente disso, a inveja vai investir contra o outro. Vai investir. É por isso que, às vezes, até na igreja, nós vemos pessoas falando mal das outras. Mas aquele falar mal sem nenhum motivo, não pensem os irmãos que é porque é crente que não tem inveja, não. É alguém que está na carne, está dando lugar à inveja, e infelizmente, movido pela inveja, começa a criar situações para prejudicar o outro. Porque, na verdade, queria ter o que o outro tem. Às vezes até queria ter o cargo que o outro tem. E começa a falar mal, a perseguir, a botar defeito, porque na verdade quer aquilo do outro. Então a inveja é terrível. Por isso que a Bíblia diz, né? Quem suportará a inveja? Porque a ira e o furor é consequência também da inveja. Por isso que a inveja é pior do que esses outros dois. Porque com inveja pode-se ter ira e furor. Segundo, meus irmãos, nós precisamos entender, portanto, a exortação da palavra de Deus é uma coisa muito interessante para nós fugirmos dessa inveja de querer ter o que o outro tem. Há um dado muito interessante, irmãos. Eu estava meditando e vendo como a palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz que quanto mais alguém recebe alguma coisa, mais ele vai ter que prestar contas. Sabia disso? Lucas 12:48 diz: a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Então o invejoso, ele está deixando de entender uma coisa muito importante. Na vida humana, irmãos, todos são iguais como pessoas diante de Deus. Se Deus dá mais a um do que a outro, alguma coisa, Deus não dá porque é um mais bonitinho do que o outro, não, nem porque o outro é melhor. Ele dá segundo o propósito que ele tem para cada pessoa. E o mundo é um complemento. O mundo não gira em torno de mim. Eu sou mais um nessa constelação. Portanto, se Deus não me deu alguma coisa e deu ao outro, eu tenho que me conformar com o meu quinhão, com a minha parte, entendendo que foi isso que Deus me confiou. E, meus irmãos, quando nós invejamos o outro porque tem mais, nós estamos esquecendo de outro detalhe: ele vai ser mais cobrado do que eu. Porque a quem mais é dado vai ser mais exigido. Portanto, quando eu tenho menos eu vou prestar contas. E essa é uma grande vantagem. Por exemplo, se Deus dá, como deu a Isaac, mais riquezas do que os outros, o que é que Deus vai cobrar dele? Vai cobrar dele que ele divida com outros. Aí, se ele não dividir, ele vai se dar mal. Deus vai cobrar dele que não ponha seu coração nas riquezas. E é difícil, né? Porque quanto mais coisas nós temos, nós começamos a confiar nessas coisas. Quer dizer, se eu tenho menos, eu já não preciso nem fazer esse exercício, porque eu já tenho pouca coisa mesmo. Deus vai cobrar dele que ele ame mais o Senhor do que as riquezas. E a pessoa, quanto mais rico vai ficando, vai amando mais a riqueza. Por isso Jesus disse que dificilmente um rico entrará onde? Rei dos céus. E a Bíblia diz: não são muitos ricos entre vós, pelo contrário, são mais pobres, justamente porque não tem, que tem ao Senhor. Portanto, irmãos, o remédio contra a inveja que nasce da cobiça de ter o que o outro tem é a consciência de que o que eu tenho é a minha parte, o que Deus reservou para mim. E a Bíblia diz: tendo a comida e a veste, estejamos com isso
satisfeitos. E sinceramente eu acho que ninguém aqui, por mais pobre que possa ser, só tem comida e roupa. Temos muito mais coisas, portanto já somos ricos. E não nos compete olharmos para o que o outro tem e ficarmos invejando. Eu estava colocando um acessório no carro, eu não lhe conhecia ainda, viu, André? Você não tinha vindo para a igreja, e coloquei acessório ali na Baixa de Quintos com um rapaz. E aí, aquele rapaz instalando lá o alarme do carro, conversando comigo, disse: rapaz, esses ricos são miseráveis. Eu disse: por quê? O homem tem tanto dinheiro, rapaz, não ajuda ninguém. Gasta não sei quanto para isso, para aquilo, não sei o quê. Eu disse a ele, baseado nesse texto que diz: em mim não habita bem algum, eu disse: meu amigo, todos nós somos miseráveis, segundo a Bíblia. Eu não, nós somos. Eu disse: quer ver um exemplo? Você costuma ir a algum show de cantores? De vez em quando. Antigamente eu ia mais, hoje em dia eu tenho até ido menos. Eu disse: um show médio aí, até mais fraquinho, são uns 30, 40 reais, né? É essa média aí. Eu disse: você já parou para pensar a quanta gente você podia ajudar com 40 reais? Você comprasse 40 reais de pão e fosse dar a pessoas carentes, quanta gente ia comer pão? Mas aí eu tenho que ter minha diversão também. Eu disse: pois é, o que tem mais já pensa diferente. O que tem mais pensa: bom, já que eu tenho isso aqui, eu tenho que ter minha diversão. Só que a diversão dele é um pouco mais cara do que a sua. E eu disse: isso aí é inveja. Então, o invejoso, ele sempre está olhando para a vida do outro. Que o outro tem mais. Para lá aquele carro, não sei para que isso, vai morrer, vai ficar tudo aí. Inveja. Porque se o outro chegar: você quer esse carro para você, que eu já tudo. Rapaz, eu quero. Não é verdade, irmãos? Exatamente. Quando vocês virem, portanto, a pessoa com esse sentimento, não sei para que fica aí comendo no McDonald's. Eu prefiro dali, ó. Dali é mais gostoso até, inclusive, sabe? Tira, inveja. Ele queria estar ali, né? E aí começa a denegrir a imagem do outro, porque ele queria ter o que eu tenho. Um pouquinho de paciência, viu, irmãos? Inveja é o desejo de ser o que o outro é. Desejo de ser o que o outro é. O anjo querubim da guarda. Os irmãos sabem que no céu há seres angelicais e cada um tem há uma hierarquia no céu. Os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. A Bíblia fala, por exemplo, de um arcanjo que, segundo minhas pesquisas bíblicas, ele era encarregado de anunciar nascimentos. Arcanjo Miguel, né? E ele era também o príncipe do exército de Deus para lutar a favor do povo de Deus. Está lá no livro de Daniel, está lá no livro de Judas, falando sobre isso. A Bíblia fala dos querubins. Os querubins, eles são responsáveis por guardar as coisas sagradas. Por isso que quando Deus manda fazer a arca, manda colocar o quê? Sobre a arca, 2 querubins. Quando Deus expulsa o homem do Éden, 2 querubins, né? Ou querubins ficam ali com espadas flamejantes, não são 2 não, espadas flamejantes para não deixar ninguém entrar, guardando as coisas santas. E os irmãos sabem quem era o querubim da guarda, ou seja, o chefe dos querubins? Era o que se tornou o diabo. E sabe por que ele se tornou o diabo? Porque ele queria ser o que Deus é. Serei como o Altíssimo. Ele era o que estava mais perto da glória de Deus, ele não resistiu
a grandeza, a beleza da glória divina. Não obstante a Bíblia dizer que entre os seres que estão mais perto de Deus há como que um mar de vidro, que significa mantendo ainda a distância. Aí ele se torna diabo. A mulher no Éden quis ser também como Deus e se tornou o quê? Pecadora. Em Gênesis 30, de 1 a 3, uma irmã queria ser igual a outra. Jacó, já filho de Isaac, desse que ficou muito rico, ele teve que fugir da casa do pai e da mãe para o irmão mais velho, em fração de segundos mais velho, né, porque eram gêmeos, saiu primeiro, não matar ele. E ele foi morar na casa do tio, refugiado por um tempo. Chegou lá, gostou da prima, Raquel, a menina dos olhos de Jacó. Ele conversou: meu tio, eu gostei dela. Como é que eu faço para ter Raquel comigo? Quero me casar com ela. Labão, que não era fácil. Nunca vi na Bíblia toda homem mais amante do dinheiro do que Labão. Labão disse: eu te dou. Agora você vai ficar 7 anos trabalhando para mim de graça. A Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, era muito linda. E a Bíblia diz que ele achou 7 anos até rápido, de tanto que ele queria. Quando chegou no dia do casamento, Labão enganou ele, deu Lia. Irmã mais velha, a Bíblia diz que tinha um defeitozinho nos olhos. E aí, naquele tempo, a noite de núpcias era diferente, né? O homem nem via o rosto da mulher, era tudo apagado, escondido. E quando chega de manhã, que Jacó vê: cadê Raquel? Aí Lia disse: fui eu que casei com você. Ele vai: meu tio, o que foi que o senhor fez? Rapaz, o costume daqui é o seguinte: primeiro casa com a mais velha, depois com a mais nova. Se você quiser a mais nova, mais 7 anos trabalhando. E ele trabalhou, até que chegou o grande dia, que casou com a mulher amada. Só que aí vem um problema sério para Raquel. Lia, não obstante ser mais feia, gerava filhos com facilidade. E naquele tempo, queridos, enquanto hoje as pessoas estão tomando remédio para não ter filho, naquele tempo, se tivesse remédio para ter filho, ia ser esgotado da farmácia. Eles queriam ter filhos. E ela era estéril. E aí começou uma rivalidade entre ela e a irmã. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a quem? A sua mulher, uma só. E ambos serão uma só carne. A própria Bíblia diz: não terás mais de uma esposa, para que não haja rivalidades entre elas. E foi o que aconteceu. E a própria palavra de Deus diz, irmãos, que Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Inveja de sua irmã. Eu quero ser como ela. Eu quero ser o que ela é. Eu quero ser mãe. E como ela não conseguia, sabe o que ela fez? Chegou para o marido e disse a Jacó: me dê filhos, senão eu vou morrer. Eu acredito, irmãos, em outras palavras, que ela está dizendo assim: se você não me der filho, eu vou tirar minha vida. Eu não suporto mais ver Lia tendo filhos e eu não tendo. Inveja mata, e até a si mesmo. Me dê filhos, ou então é melhor para mim morrer. E Jacó se irou. Jacó disse: porventura eu estou no lugar de Deus para te dar filho? E aí ela, olha a consequência da inveja, quando se quer ser o que o outro é. Já foi o que ela fez? Uma coisa contra a natureza feminina. A mulher tem um marido, ela não quer dividir o marido com ninguém, né? Não quer. Se notar que alguém está olhando para o marido, ela já fica com raiva. E Raquel fez uma coisa estranha. Ela chegou, pegou a escrava dela, né? E a Bíblia diz que ela pegou Bila e disse: olha, tome aqui Bila, durma com ela hoje de noite. Tenha relacionamento íntimo com ela, para que ela fique grávida, e eu então serei a mãe dessa criança.
Veja que ponto a inveja chega. Da mulher dar o próprio marido para outra mulher. Isso diz aqui, irmãos, que quando alguém tem essa inveja de querer ser o que o outro é, faz coisas impossíveis de se imaginar, até contra a própria vontade. Há uma história que diz que o rei chamou 2 homens, eram os únicos inimigos daquela terra, todos viviam em paz. E ele diz assim: olha, meu amigo, vocês estão destoando de todo mundo. E aí ele percebeu que um dos dois era mais problemático que o outro. E aquele tinha muita inveja do outro, por isso que eles não se davam bem. Então ele diz ao mais invejoso: você faz o seguinte, tudo que você me pedir eu vou te dar, mas provando que você não vai mais ter intriga com ele, o que você me pedir eu vou dar o dobro a ele. Aí ele foi para casa, chegou, falou com a mulher, e disse: o rei fez essa proposta. A mulher: ah, que maravilha. E passaram a noite toda em claro, que no dia seguinte tinha que dar a resposta ao rei. Aí disseram: vamos pedir uma casa de campo. Aí sonharam com a casa de campo, os meninos correndo, os cachorros correndo, né? Tudo como ia ser, maravilha. E quando ia decidir, ele disse: mas tem um problema, fulano vai ter 2 casas dessas, eu não quero não. E aí pensou num iate. Ele gostava muito de viajar, de pescar, né? E aí um iate. E ele pensou num grande iate, com todo equipamento. E aí quando ia bater o martelo no iate, ele disse: ele vai ter 2 iates desses, eu não vou conseguir conviver com essa história. E aí a noite toda passaram pensando o que é que ia escolher. Até que ele chegou à presença do rei de manhã. Você pensou bem, meu filho? Pensei. Sabe que eu vou dar o dobro a ele? Sei. Já pensou que não vai se arrepender? Com certeza. O que é que você quer? Vaze um olho meu. Que aí o outro ia ter os 2 olhos vazados. Inveja. Eu prefiro me prejudicar, mas que o outro também se prejudique o dobro. Finalmente, irmãos, devemos entender, irmãos, que não precisamos ser o que o outro é. Assim como não precisamos ter o que o outro tem, ser o que eu fui criado para ser e designado para mim me é suficiente. João Batista entendeu isso como nenhum outro homem. Ele podia, até como eu falei semana passada na mensagem, usurpar o lugar do Cristo e fazer competição, porque muitos estavam já acreditando que ele era o Cristo. Mas ele disse: eu não sou o Cristo. Então quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Se Deus nos separou, irmãos, para sermos uma voz que clama no deserto, vamos ser a voz que clama no deserto. Gosto de uma poesia de Mirth Matias, quando ela, escrevendo, diz: Senhor, faze de mim o que tu queres. Se não és para fazer de mim uma grande estrela, faze de mim um vagalume, mas contanto que eu seja o que tu queres que eu seja. Irmãos, não devemos ficar importados com o que o outro é, mas com o que Deus preparou para que eu seja. Isso nos é suficiente. Eu tenho que entender que aquilo que os outros são complementa o mundo. Todos são importantes. O que eu sou e o que o outro é tem a mesma importância, apesar de serem funções diferentes. E eu devo estar muito contente com aquilo que Deus preparou para que eu seja. Não preciso, portanto, invejar o outro pelo que o outro é. Para finalizar, irmãos, a inveja é o desejo de fazer o que o outro faz. O invejoso quer realizar o que a pessoa invejada faz, sabe por quê? Porque ele acha que o que o outro faz dá fama e transmite glória. E eu quero essa glória.
eu quero fazer o que fulano faz, porque eu quero tomar a atenção para mim. Eu acho que o que fulano faz está sendo muito prestigiado, portanto eu quero isso. Uma pequena parte da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos diz o seguinte: é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles, ou seja, mais os invejosos, anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Até o evangelho, irmãos, estava sendo pregado por inveja. Por quê? Porque o sujeito queria fazer o que Paulo fazia. E teve os filhos de Seva que se deram mal por querer fazer o que Paulo fazia, né? Eles acharam que Paulo tinha tanto poder. Eu quero ser o que Paulo é. E aí viram Paulo expulsando demônios, entraram na casa de uma pessoa endemoniada e disseram: em nome do Jesus que Paulo prega, saia. Como eles não eram crentes, estavam vivendo no pecado, nas trevas, pertenciam ao reino do diabo, o demônio que também era desse reino. Rapaz, vocês não têm vergonha, não? Vocês estão aqui do meu lado, querendo me tirar? A Bíblia diz que, através daquele homem ali endemoniado, o demônio avançou neles, e feridos e despidos tiveram que fugir daquela casa. Não queiramos ser, irmãos, o que os outros são. Tiago escreve à igreja e diz assim: irmãos, não queirais muitos de vós serem mestres. Eu quero ensinar. Acho lindo ensinar, eu quero ser o que fulano é. Aí Tiago diz: porque quem ensina vai receber mais duro julgamento. Sabe por quê? Porque vai ser cobrado não só pelo que faz, mas pelo que diz. E isso deve nos levar a estremecer. Sejamos ouvintes da palavra. E meus irmãos, se alguém é chamado para algum ministério de pregar, de ensinar, vá, porque você estará sendo o que Deus quer que você seja. Mas se você não sente que foi, mas quer por causa da inveja, não vá, porque você vai ter consequências ruins por causa disso. Quero terminar com uma confissão anônima que li num site que estava falando sobre inveja. E essa moça aqui teve muita coragem. O nome do site é alphaboatgod.com. Ela diz assim: superando a inveja, uma história pessoal. E ela conta: eu já estava trabalhando na mesma empresa há anos e já estava acostumada com as pessoas vindo para mim para tirar dúvidas de computador. Não é que eu gostava das interrupções, mas eu tentava sempre ajudar. Então Kelly, que não é Kelly daqui da igreja, então Kelly começou a trabalhar no mesmo departamento. Eu realmente gostava da companhia da Kelly e achava que ela tinha sido uma ótima adição ao nosso grupo. Logo comecei a perceber que as pessoas começaram a ir para a Kelly para tirar dúvidas de computador. De primeiro, eu estava aliviada em não mais ter interrupções. Não estão procurando o Kelly me deixar em paz. Mas então percebi que as pessoas não precisavam mais de mim. Agora sou apenas mais uma funcionária. Eu não gostei disso. Pessoalmente, pensamentos de inveja vinham
direto à minha cabeça. Porque ela é especialista em computadores? Porque ela é melhor do que eu? Posso tirar dúvidas melhor do que ela? Eram os pensamentos que essa anônima aqui começou a ter. Superando a inveja. O remédio, conta ela. Qual remédio para superarmos a inveja? É possível? Se eu não tivesse cuidado das minhas emoções e encorajado a Kelly a ajudar outras pessoas, eu ainda estaria chateada por causa desse assunto tão insignificante. Eu ainda teria amargura no meu coração por causa dela. Ao invés disso, eu vi que a inveja estava rapidamente destruindo meu espírito e que eu precisava superar esse mal. Se você está atualmente lutando com inveja, eu recomendo que você avalie o seu coração. Há um motivo pelo qual a inveja está lhe perseguindo. Provavelmente, há algo por trás dessa inveja. Para mim, era medo. Eu queria que as pessoas precisassem de mim e tive medo de que Kelly ia tirar isso de mim. Minha sobrevivência foi ameaçada. Tive que reconhecer que Deus não estava satisfeito com meu espírito invejoso e queria me ajudar. Eu pedi a Deus que removesse meus pensamentos de inveja da Kelly e que enchesse meu coração de sentimentos de amizade. E encerro aqui, irmãos, com a exortação do apóstolo Pedro para todos nós como igreja de Deus, na sua primeira carta, capítulo 2, nos 2 primeiros versos, ele diz: portanto, considerando tudo isso que a gente ouviu aqui nesta manhã, deixando toda a maldade, todo o engano, todo o fingimento e toda a inveja, toda a difamação, desejai o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Amém. Vamos colocar em pé.